Dr. Ronald, em primeiro lugar, muito obrigado por sua presença aqui, é um prazer muito grande e principalmente a sua presença aqui cria a oportunidade de nós esclarecermos várias dúvidas dos nossos telespectadores com relação à questão da alergia. O aumento de incidência de alergia é visível não só para os profissionais especializados, para a classe médica em geral, mas é perceptível até mesmo também para os telespectadores que percebem no seu dia a dia. Eu queria iniciar nosso encontro de hoje perguntando: o aumento da incidência de alergia nos tempos atuais deve-se total ou parcialmente à questão dos alimentos modernos? Com certeza. Já tem vários estudos aí mostrando isso, né? Comprovando essa suspeita que as pessoas já tinham. Inclusive, essa é uma observação super frequente no consultório dos pacientes, quando a gente fala: olha, seu filho tem alergia respiratória, seu filho tem alergia alimentar, seu filho tem alergia a algum medicamento, e eles se surpreendem: poxa, mas não é possível tanta gente com alergia hoje em dia? Será que realmente tem tanta gente? Bom, em parte, e realmente houve um aumento significativo dessas doenças, da prevalência das doenças alérgicas. Em parte também existe o diagnóstico, o superdiagnóstico, né? Ou seja, pacientes com histórias sugestivas e que acabam sendo rotulados erroneamente de alérgicos a alimentos principalmente. Mas o que se considera importante é que cada vez mais a gente está sendo exposto a agentes como radiação, como raio-x, como a própria radiação solar excessiva, como produtos químicos que hoje são muito adicionados aos nossos alimentos, conservantes, corantes, flavorizantes, edulcorantes, espessantes e produtos químicos utilizados na lavoura e que acabam contaminando os alimentos e vários outros fatores, e esses fatores todos contribuem para que o indivíduo que até originalmente, vamos dizer assim, eles não estavam predispostos para desenvolver alergia, eles, por essas alterações todas, ele passa a desenvolver doença alérgica, entendeu? Então isso é um aspecto muito interessante. Me lembrei agora, já tem estudos já antigos, inclusive, mostrando que partículas do diesel, de que a gente inala, do diesel que já foi utilizado, né, dos motores de carro e tudo, essas partículas têm uma capacidade muito grande de provocar alterações no nosso aparelho respiratório, predispondo o indivíduo que tinha nascido teoricamente saudável, ou seja, sem uma herança genética, que ele passe a desenvolver uma predisposição às doenças, asma, por exemplo, a bronquite e predisposição também para doenças como câncer, né? Perfeito. Então, a questão da alergia tem o foco no aspecto genético ampliado para percebermos a importância do ambiente urbano e até mesmo do ambiente rural na produção de alimentos. Exatamente. Não se trata só da industrialização, doutor Ronald, mas também no processo de produção de alimentos. Produção de alimentos, isso. Então, é uma coisa que está chamando muita atenção. E por isso que a gente vê na prática, né? Poxa, antigamente não se falava em alergia alimentar, não se falava em alergia ao leite de vaca, e hoje tem vários pacientes. Como eu falei, alguns comprovadamente alérgicos e outros não, né? Mas, para você ter uma ideia, hoje, na infância, a estimativa é de que em torno de 3 a 4% das crianças possam apresentar alergia alimentar, que há 10, 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer a especialidade, ele não chegava a 2%, 0,5%, 1%, segundo diversos estudos nos Estados Unidos, na Europa e tal. E no adulto é uma incidência um pouco menor, mas também uma incidência razoável. Ou seja, que o processo de industrialização dos alimentos trouxe uma quimificação, digamos assim, entre aspas, né, com todos essas substâncias adicionadas. As principais delas, doutor Ronald? Os principais produtos? Produtos alergênicos nos alimentos. Olha, os produtos podem ser dos próprios alimentos, como eu te falei, dos corantes, ou de alimentos que podem ser considerados como contaminantes, né? Ou contaminantes de produtos utilizados na lavoura, por exemplo, nas frutas, legumes, verduras e tal.
Então eu não vou sei te dizer agora quais são os componentes específicos, mas a gente sabe que eles podem modificar quando absorvidos pelo nosso intestino e, mais do que isso, eles podem modificar a nossa capacidade de absorção na mucosa intestinal, capaz de absorver proteínas que, teoricamente, em outras situações não seriam absorvidas, e isso que vai induzir a formação do processo alérgico. Perfeito. Ou seja que a questão é muito mais complexa do que se acreditava anteriormente, de que se tem a predisposição genética, se tem o contato e provoca a alergia sintomática. Exatamente. Há todo um processo até mesmo de alteração da possibilidade de absorção proteica, de absorção de aminoácidos, exatamente, que implicaria no aumento da... Porque as proteínas elas são metabolizadas no nosso intestino através das enzimas e tal, e os aminoácidos são absorvidos, mas alterações na mucosa intestinal permitem às vezes que haja absorção de proteínas intactas, ou seja, que não sofreram o processo da digestão, e elas é que vão então induzir a formação, o processo de hipersensibilidade ou da alergia. Né? Perfeito. Existe todo um movimento na Europa, principalmente na Europa, mais do que nos Estados Unidos e no Canadá, com relação ao estímulo, né, de consumo de produtos chamados produtos ecológicos, produtos naturais, produtos verdes, né? Produtos sem adição dessas substâncias. Esse movimento tem razão de ser, doutor Manunti? Olha, em relação à alergia, acho que sim. Em relação a outras doenças metabólicas, doenças endócrinas, doenças neurológicas, então a gente sabe que vários desses produtos podem gerar um comprometimento do sistema nervoso central, por exemplo, pode gerar alterações no ciclo, por exemplo, das mulheres, no ciclo menstrual, alteração em doenças metabólicas, de dificuldade de digestão de determinados componentes dos nossos alimentos. Então, tem várias outras especialidades, a gente sabe, indução de células cancerígenas, então a gente sabe que tem uma importância muito grande. Agora, a minha pergunta até que ponto realmente esses produtos vendidos como orgânicos, né, eles são realmente orgânicos, né? E porque a gente sabe, por outro lado, que a produção de alimentos em grande escala, em larga escala, ela infelizmente é muito complicada se você não utilizar esses recursos. Né? Então, a minha dúvida é sempre essa, quando eu vejo no mercado aqueles produtos, né, considerados orgânicos, eu fico pensando, poxa, será que são realmente orgânicos? Mas acho que é muito importante isso, que haja essa preocupação. Perfeito. Nós encerramos aqui o primeiro bloco do programa Via Saúde, programa de saúde da terceira via, entrevistando o médico Dr. Ronald Young, que está explanando para os nossos telespectadores a importância dos alimentos no aumento da prevalência das doenças alérgicas. 2 minutos para uma água gelada e um cafezinho e voltamos no segundo bloco.